gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E o episódio de hoje está muito interessante. Nós vamos conversar sobre os avanços das mudanças climáticas. Nós já podemos sentir os efeitos na pele e hoje a gente vai entender quais as medidas possíveis de serem tomadas para que nós possamos diminuir esses danos. Também vamos entender quais são os órgãos fiscalizadores, onde a gente pode denunciar e qual a influência dessas mudanças na nossa vida social, econômica, na nossa saúde, entre outros fatores. Sim, e é por isso que nós estamos aqui hoje com o Lanzo Erques Gomes, que é pesquisador no campo meteorológico e climático há mais de 10 anos, geógrafo com intercâmbio pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, mestre em meteorologia e doutorando na pesquisa na área de paleoclimatologia. Nome diferente esse, né? Prazer, Tudo bem, obrigado. Lanzo? Seja bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. É sempre bom poder contribuir, ainda mais com esse tema que é tão sensível e atual, né? Sim. Seja bem-vindo. Nós estamos também com Gabriel Honório, que é biólogo, mestrando em imunologia e parasitologia, é professor nas disciplinas de ciência e biologia no ensino básico, cursinhos e das disciplinas de urbanização sustentável e cidade e meio ambiente no novo ensino médio. Durante a sua formação, participou efetivamente de diversos programas do ensino, pesquisa e extensão voltados para a educação ambiental. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Muito bom a gente estar aqui podendo conversar sobre esse tema que interfere tanto na vida da gente, né? Vamos lá. Sim. Bom, então, para a gente começar, o que a gente pode entender como mudanças climáticas? O Gabriel gostaria de falar um pouquinho? Eu acho que o melhor para falar da climatologia é você. Então, tá bom, vamos começar com as cortesias, então. É curioso porque cada local que você vai trabalhar a parte de ciências climáticas, ela vai pegar por um lado, porque existem diversas formas de você entender ou estudar o que vai ser a mudança do clima. As causas são mais parecidas, mas as consequências e a forma de abordar já é mais complexa e diversa. Então, por exemplo, como as esferas climáticas são diferentes, tem a parte da hidrosfera. Então, nos oceanos, a gente vai ver se ele vai estar esquentando, se vai aumentar a salinidade e aumentar o seu nível. Já na parte de biosfera, acaba que domínios de fauna e flora podem ser alterados, que a gente chama de refúgio de plantas, animais, por adaptação, maior umidade, ou então surge algum outro predador, na parte do reino animal. Na parte da atmosfera, então a gente vê o aquecimento da temperatura, e esse que é o grande tchan. Então a gente acaba olhando um pouco mais para a parte atmosférica, onde a gente sente um pouco mais dos seus efeitos. Mas ainda assim, tem a parte da criosfera, que é a parte das camadas de gelo do planeta, que no caso vão apresentar o seu derretimento. E mais recentemente, ainda a gente tem a parte do que viria a se chamar de antroposfera, que é o ser humano interferindo na forma como os recursos naturais estão dispostos na natureza, que no caso está sendo retirado a parte de estoques de carbono no estado físico sólido, carvão vegetal, no caso mineral, que fica na crosta terrestre, parte também gasosa, que é o gás natural, utilizado para combustível, e o principal de todos, que é o petróleo. Todos esses três, muito ricos em carbono, então são utilizados, são queimados na forma de combustível, vira gasolina, etc., outros componentes, e depois o seu subproduto, o CO2, é emitido para a atmosfera. Então, como fica sendo na atmosfera, a gente sempre fica falando mais atmosfera, mas existem todas as outras esferas que também são impactadas e têm esse mecanismo de inter-relação entre as esferas. Mas, de forma resumida, é esse incremento de gases de efeito estufa. Eu estou dando ênfase no CO2, mas não é só ele. Também tem o metano, azoto, óxido nitroso, né, que também tem a propriedade de fazer o ar ficar um pouco mais quente. E aí todo ano está tendo um pouquinho a mais desse incremento. Um pouco mais de aumento, né? Os avanços, então, as mudanças climáticas, elas sempre ocorreram. Porém, agora com a ação do homem, que você chamou de antropogênica. Com essa ação tem um avanço aí, ocorre esse avanço devido à ação do homem. Exatamente. E, no caso, como o ser humano interfere na natureza, retirando esses minerais para uso de
construção de outros materiais, a forma como a sociedade está implementando a tecnologia. Aí a palavra evolução talvez seria um pouco posta em xeque, como seria o que de fato é uma evolução, se é para todos, para quem, em qual período. Então, isso é uma questão que já mais para o âmbito político, financeiro, social, mas a base seria essa. No caso, mudança climática sempre aconteceu ao longo da história geológica da Terra. Então, tem vários ciclos, que essa é até parte do estudo do meu doutorado, que eu estudo a parte de paleo. Então, nós sempre tivemos períodos glaciais, tem um período mais frio, e interglaciais. Hoje nós estamos num período interglacial, um período um pouco mais quente. Ao longo dos últimos 800 mil anos, que é com base lá nos estudos de proxy, de núcleo, de gelo, que é quando faz aquela sondagem lá na Antártica e pega aqueles núcleos, aqueles tubos grandes de gelo e vai avaliar a quantidade de compostos químicos que estão nele, que no caso vai olhar, por exemplo, a quantidade de CO2. E aí você observa depois num gráfico, ao longo desses últimos 800 mil anos, que é onde conseguiu chegar, que sempre que o planeta esquentava, o CO2 também aumentava. Quando o CO2 diminuía, a temperatura também diminuía. E foi os ciclos que tiveram, né? Eu estudo o último ciclo, que é o último máximo glacial, que foi há 20 mil anos. Então, isso são questões naturais relacionadas a um ciclo, a gente chama de ciclo de Milankovitch, que são formas como a órbita da Terra vai variar, e aí muda a quantidade de radiação, de insolação, energia que vem do Sol. Mas isso é uma questão natural. Questão de deriva continental, tectonismo de placa, ação de vulcões, ciclo solar, tudo isso impacta na quantidade de energia que chega ou é armazenada na atmosfera e acaba alterando o comportamento de como. Como que essas mudanças climáticas elas afetam a gente no dia a dia, né? Inclusive, essas mudanças elas são provocadas só pelo homem ou elas são naturais também, de acordo com o tempo da Terra, né? Porque a Terra também vão se passando os anos, ela vai fazendo uma mudança natural ou essas mudanças climáticas que são maléficas, né? Elas são exclusivamente provocadas pelo homem? Gabriel. Bom, uma coisa assim que o Lanzoeck já falou desde sempre é que isso é um processo que naturalmente ele vai acontecer, que é essa oscilação dos níveis de CO2, que é o dióxido de carbono na nossa atmosfera, isso sempre ocorreu, mas a gente tem um agravamento bem grande, principalmente como que ele falou já, da queima dos combustíveis que a gente vai chamar de combustíveis fósseis, principalmente os derivados de petróleo. E uma coisa que a gente precisa entender, para entender um ciclo básico, a gente usa principalmente na academia, mas também no dia a dia, quando a gente vai falar nas aulas de biologia sobre o termo de sequestro de carbono, que é quando a gente tira o carbono da atmosfera e retorna ele para a matéria orgânica. E qual que é o processo que a gente pode chamar de sequestrador de carbono? É a fotossíntese, que é quando a gente tem a produção dos glicídios, ou seja, os açúcares, o alimento para as plantas e para as algas. Então, é quando a fotossíntese acontece que a gente tem a produção, a incorporação deste CO2 à nossa matéria orgânica. É a forma que a gente tem de sequestrar esse carbono da atmosfera. Mas a gente precisa lembrar desde sempre que aquela fala antiga de que a planta respira gás carbônico e devolve oxigênio é mentira. A planta respira normal, mas durante o processo de fotossíntese ela faz esse processo. Mas, assim, o que acontece? Antes a gente tinha um equilíbrio maior. A gente tinha uma pouca queima desses combustíveis ou zerada, mas a gente tinha a emissão do gás carbônico e a gente tinha uma incorporação suficiente por meio das florestas, das matas nativas e das algas. Agora, a gente já tem vários fenômenos que diminuem tanto a produção fotossintetizantes das plantas terrestres, a gente tem o desmatamento, a gente tem o garimpo legal, a gente tem a redução de matas nativas que vão interferir nisso, mas a gente tem também principalmente a ação nos oceanos. Antigamente a gente tinha aquela falsa ideologia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é. Primeira coisa que a gente tem que entender, a Amazônia é responsável por uma grande taxa fotossintetizante, ou seja, ela sequestra sim muito carbono da atmosfera, mas não é o principal centro de fazer isso. A gente pode falar que a Amazônia, na verdade, é a caixa d'água do mundo, porque por conta da transpiração, ou seja, a retirada da água e a evaporação dessa água, é ela que irriga ali várias, o Lanzerx pode falar depois, várias zonas tropicais do nosso país, com água, com chuva e etc. Mas agora tem até as questões dos rios voadores que nós temos lá. Mas agora o pulmão do mundo mesmo são os oceanos.
nos oceanos nós temos uma camada que a gente vai chamar principalmente de fitoplâncton, que é a parte das algas que vai ficar na lâmina da água, que é aquela superfície. Lá nós vamos ter diversas algas e micro-organismos que são fotossintetizantes. Então, eles vão estar realizando fotossíntese ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente nem vê eles, mas eles estão ali e eles estão com uma taxa de fotossíntese muito maior que a de respiração. Então, eles produzem muito mais oxigênio durante a fotossíntese e roubam esse carbono do que eles realmente liberam. Então, a gente vai ter uma compensação muito grande disso. Só que o que acontece? Várias mudanças ambientais provocaram principalmente o aquecimento das águas dos oceanos. E aí é uma interessante questão para a gente pensar, é no processo que a gente vê atualmente dos branqueamentos de corais. O que é isso? Os corais são estruturas animais que ficam presos ao solo, ao fundo, na verdade, dos oceanos. E muitos corais apresentam interações com algas. Essas algas elas são chamadas de zooxantelas, que são algas que normalmente dão a pigmentação desses corais. Elas vivem numa relação que a gente vai chamar de relação de mutualismo. Elas fornecem alimento e oxigênio para esses corais, e esses corais vão fornecer para elas sustentação, proteção contra a herbivoria, então elas vão estar ali sendo sustentadas por esses corais. Então, elas que dão aquela cor para aquele coral e é uma interação de dois organismos diferentes que vão funcionar bem. Com o aquecimento das águas, essas algas, elas se veem obrigadas a sair dali. Elas não estão confortáveis naquela região. Então, elas deixam essa relação com os corais. O que vai acontecer? Os corais não vão ter o suporte energético e o suporte de oxigênio para isso. E eles acabam perdendo essa cor e a gente consegue visualizar bem o esqueleto calcário deles. Por isso que a gente fala branqueamento dos corais. Então, isso é um fenômeno visível das mudanças climáticas. O aumento da temperatura das águas oceânicas mostra para a gente que a gente está interferindo nas ações ambientais, nas interações naturais, e a gente vê que os oceanos são um dos principais pontos que a gente tem que pensar. Nós pensamos sempre na destruição de floresta, enquanto isso a gente enche o oceano de plástico, enquanto isso a gente joga os poluentes lá, a gente extrai o petróleo que vai ser responsável por ser a queima desses combustíveis de maneira irresponsável. Então, a gente consegue visualizar atuações e mudanças ambientais visíveis no nosso dia a dia que foram causadas justamente por conta dessa falta de balanço entre produção e consumo desse CO2 e essa compensação nesses processos naturais. Então, viu que como ele focou bem na parte da biosfera? Sim. Então, tem vários mecanismos, formas de estudar, de avaliar a condição dos desbalanços que vão acontecer. E eles citam a mesma coisa que, na verdade, é a parte-chave. Hoje em dia, o desbalanço é maior. O que é desbalanço? O incremento de CO2 é maior do que a retirada. É uma equação simples. Você coloca mais, não consegue retirar tanto, então tem um excedente. Esse excedente, o que sobra de CO2 que é emitido, fica na atmosfera, então por isso tem esse incremento. Se daqui a pouco o sequestro de carbono aumentar, que é uma coisa... A tecnologia tem essa parte de engenharia por detrás de fazer sequestro, mas não é tão simples quanto parece e é oneroso. Se vier a se mostrar viável, a retirada daqui a pouco começa a acontecer em maior nível, a gente chegaria num platô, digamos assim, na curva de um gráfico, e o aumento diminuiria. Mas até ontem à noite, quando eu olhei os gráficos, isso ainda não está acontecendo. A gente está ali em torno de 420 ppm, mais ou menos. De agora até mais ou menos para maio, a gente ainda está em ascensão no incremento de CO2, né? Que é durante o período que vai até no verão do hemisfério norte, onde tem esse incremento. Depois a gente fica, né, sobe, desce, mas numa curva sempre ascendente. Então a questão fica sendo esse desbalanço. Como está retirando mais, colocando mais na atmosfera, não está conseguindo sequestrar tanto. E quais são os impactos, então, dessa sobra, desse excesso de CO2 na atmosfera? Ou seja, o que isso faz, de fato, né? Toda vez que eu vejo alguém falando de mudanças climáticas, na verdade, a pessoa pergunta assim, né, no final das contas, tá, mas o que é? E aí é algo que eu acho interessante, porque a maioria das pessoas, na verdade, não sabe muito bem o fenômeno físico por detrás, né? Na molécula de CO2, ela tem uma propriedade, né, como se fosse um átomo no centro de carbono, os dois átomos de oxigênio ligados a ela, né? A molécula de CO2 ela tem uma propriedade de ficar vibrando. E esse vibrar dela produz mais esse calor. Então, quanto mais você coloca essa molécula na atmosfera, mais ela consegue gerar e reter esse calor na atmosfera.
O grande impacto e a explicação, e até a parte dos que não acreditam, ou até mostram em termos de deboche, digamos É assim. verdade, tem pessoas que não acreditam, né, no aquecimento global, nas mudanças climáticas. Infelizmente, ainda passamos por esse tipo de situação. Além de outras, como terra plana, coisas nesse sentido, né? Sim. A gente ainda está batalhando contra essas condições. Algumas desinformações. Pseudociências. Vamos ficar atentos a isso. Mas aí, essa parte o principal é que, às vezes, eles até aproveitam isso como gatilho, o seguinte: por que a gente indica que algumas zonas do planeta ficarão mais chuvosas, sendo que vocês estão falando que outras vão ter mais seca? Pois eu explico. Acontece que eu não disse que quando o CO2 está mais na atmosfera, a atmosfera fica mais quente. Uma atmosfera mais quente, ela consegue abarcar mais vapor d'água. Então, vamos imaginar o volume aqui na minha mão, um balão. Ele consegue armazenar X quantidade de vapor d'água. Se a gente esquenta o ar dentro desse balão, ele vai expandir. Quando o ar expande, a mesma quantidade de água está contida aqui. Se eu expandir esse ar, o percentual do vapor d'água agora é menor, porque eu não incrementei o vapor d'água, eu só esquentei essa parcela de ar e aumentei ela. Então, ela expandiu, o percentual de vapor d'água ficou menor. Só que agora, então, eu consigo colocar mais vapor d'água nesse ar quente. Então, seria basicamente essa explicação, mas agora eu vou dar o exemplo. Se eu tenho uma atmosfera mais quente, ela consegue segurar mais calor. Se ela consegue segurar mais calor, então tem mais vapor d'água podendo ser incutido, imputado nas nuvens. Sim. Então, é como se eu aumentasse um pouquinho, levemente, a atmosfera e fizesse ela segurar agora mais água. Então, se nessa parcela de ar que eu conseguia colocar 1 litro de água, agora eu consigo colocar 1,5 litro. Então, áreas que já são suscetíveis a bastante chuva, áreas na Amazônia, qualquer área que climatologicamente já recebe bastante chuva, principalmente durante o período do verão, agora as nuvens conseguem ter mais vapor d'água e ficar mais carregadas. Então, agora essas áreas são mais suscetíveis ainda a alagamentos e inundações, porque a propriedade da nuvem consegue segurar mais água e a chuva pode ser mais torrencial. Isso tem a ver com o ocorrido agora em fevereiro de 2023 na região do litoral norte de São Paulo? Já teria certa relação. Vou só explicar a parte da seca também, porque senão depois o pessoal vai falar que eu não falo da parte da seca, só falou da chuva. Então, agora, mais uma vez, se a atmosfera ela consegue segurar mais vapor d'água e ela consegue gerar mais chuva nessas áreas, nas áreas que são semiáridas, desérticas, já é difícil chover. Agora, a atmosfera que precisa estar mais quente, ela vai precisar de ainda mais água para formar essas nuvens. Já era difícil chover com aquele percentual de vapor d'água que tinha nessas nuvens. Agora, com a atmosfera ficando mais quente, você ainda precisa colocar mais vapor d'água para poder formar nuvens. Ou seja, está mais difícil num lugar que está mais quente e seco, que já é quente e seco. Agora, se arrumar de algum local evaporação dos oceanos, rios, lagos, ou evapotranspiração das plantas, que é a parte de transpiração delas, para formar essas nuvens. Então, agora, nessas áreas que são mais difíceis de chover, é mais difícil ainda de fazer chover. No caso, a gente amplia o extremo para o seco e amplia o extremo para o úmido, também para o chuvoso. Vai pros dois lados. Então, esse é que é o problema, Tem sabe? exemplos da seca? Dessa seca? No Brasil, onde pode vir a acontecer? No mundo, no Brasil, Vou deixar essa parte com o Uma seca Gabriel. histórica que a gente estava conversando até antes do programa começar é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, no começo desse ano, de 2023 agora, tem uma seca histórica. A produção pecuária dos gados no Rio Grande do Sul, das grandes rebanhos, ela está sendo altamente influenciada por conta dessa seca. E é uma seca que não é convencional nesse período do ano. E isso tem uma justificativa bem clara para esse fenômeno, que é justamente essa questão, que a gente está interferindo no ciclo natural devido a essa dimensão e expansão atmosférica. Mas, além disso, eu posso destacar também que não tem só a ver, essas secas, com a questão da atmosfera, tem a ver também com as questões de hábitos de consumo e maneiras como isso foi feito. Se a gente for pensar, por exemplo, na região nordeste do país, a gente tinha ali vários fenômenos climáticos que contribuem para a gente ter uma questão da seca. Por exemplo, o fenômeno clássico, que se o Lance quiser falar depois, que é a Planalto da Borborema, as coisas de sempre, mas assim, a gente já tinha um hábito ali de uma região mais seca. Mas o que aconteceu ali? A gente mudou completamente a paisagem natural que a gente tinha ali. A gente mudou também os hábitos de consumo de água da população que tinha ali.
A gente mudou as produções, hoje em dia a gente tem cultivos de coisas que não são nativas dali. Então a gente altera a dinâmica lateral dos lugares e isso pode gerar por agravar a seca. Então, por exemplo, no Nordeste, a gente ainda tem várias regiões que conservam as regiões de caatinga natural, que absorvem essas demandas, mas várias outras foram implementadas ali e necessitam de suporte hídrico, de consumo de água muito maior do que o convencional. Então, essa água não volta de imediato para o ciclo natural na atmosfera, facilitando a formação de chuva. Ela demora para ser incorporada, porque agora ela passa por vários processos. Ela fica armazenada em lugares onde ela não armazenaria antes. Ela fica disposta para cultivos de plantas que têm um ciclo de transpiração, um ciclo de devolução dessa água de maneira bem diferente. E, a partir disso, a gente entende essa dinâmica. Outra coisa que a gente pode pensar é nas dinâmicas até com o nosso litoral. O nosso litoral, antigamente, ele era varrido pela Mata Atlântica. A gente tinha uma Mata Atlântica que era como se fosse uma esponja para essa água. Hoje em dia, essa Mata Atlântica está praticamente eliminada. A gente tem um vestígio de Mata Atlântica muito pequeno, que ainda está sendo conservado por algumas reações, mas a gente vê... Em qual área tem essa Mata Atlântica ainda? Essa Mata Atlântica ela ainda tem alguns vestígios no litoral de São Paulo, em regiões ali, principalmente na região de São Sebastião, que foi afetada por essa chuva. No litoral do Rio Grande do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, a gente também tem. Inclusive, a gente vê casos que ganharam mídia, por exemplo, no mês passado, em janeiro de 2023, de ações de indígenas dentro da cidade de São Paulo, preservando a mata de São Paulo, a Mata Atlântica da cidade de São Paulo, numa cidade tão grande. Então, a gente vê que, antigamente, essa Mata Atlântica servia como uma esponja para guardar essa água. A gente tirou essa esponja. Então, a gente não tem só seca, mas se a gente for pensar nesses deslizamentos de terras que a gente tem muito. Era uma esponja que drenava essa água, E sem que elas? absorvia. Sem elas, a gente vira uma ladeira escorrendo água. Então, a gente leva tudo que tem na frente, a gente desliza, a gente leva terra, a gente leva os rejeitos, a gente leva até aquela própria vegetação que não é natural ali. Então, a gente vê que a dinâmica de alteração das matas que a gente tinha ali anteriormente afetam também. E isso é uma questão de responsabilidade ou de falta de planejamento urbano? Ou os Pode dois? misturar as duas coisas, de repente? Né? Sim. Eu acho que o primeiro ponto se dá pela urbanização como ela foi feita. É aquele velho ditado, é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. A expansão urbana desse litoral do Brasil, a gente pode olhar nos mapas assim de geopolítica mesmo. A gente vê que as regiões mais povoadas do Brasil estão no litoral. O Brasil, quando ele foi povoado, ele foi esquecido para o centro do Brasil. E o pessoal ficou todo no litoral. E esse pessoal tinha que ter onde morar. Foi onde, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente teve esse processo de favelização, onde a gente tem morros que antes eram grandes reservas de Mata Atlântica e que serviam para drenar essa água, que foram implodidos, ocupados e de forma totalmente irresponsável. E hoje em dia a gente pode pensar, existe alguma forma de uma política urbana onde eu consiga retirar todas as pessoas que vivem em morros? Não existe. Não. E é perigoso? É perigoso, mas a gente não tem esse suporte. Então, a gente precisa entender, primeiro, antes de mais nada, é controlar a expansão e depois entender como que a gente faz para evitar mais essa destruição. É ter um planejamento urbano possível de ser realizado. Voltado para a política de habitação, no caso. Algo que é bastante difícil de ser feito porque já está sedimentado, mas é algo que tem que ser mexido, digamos assim, claro, pensando em salvaguardar maior número de vidas e colocar essas pessoas em áreas que não sejam suscetíveis, no caso, a áreas de encosta que podem vir a sofrer os escorregamentos, né? O Lindomar tinha perguntado sobre a questão ainda lá da parte da seca, né? Então essa parte de semiárido é uma no Brasil que pode continuar ainda ter um agravamento com menor quantidade de chuva. Mas a parte do Cerrado Central também. É que aí vai depender muito de dinâmicas atmosféricas atuantes. Como foi citado, a questão da seca no Rio Grande do Sul que a gente passa agora, né? A gente está no 3º ano seguido de Laninha, que deve ser o último mês agora que vai estar vigorando. Essa Laninha é um fenômeno climático que faz chover mais na parte centro-norte do Brasil. E o centro-sul sofre um pouco mais. É o 3º ano que os produtores do Rio Grande do Sul têm problemas e têm que recorrer a financiamentos, algo nesse sentido. Há um tempo atrás... Pode continuar. Não, ia falar da sua pergunta, que você perguntou da chuva que veio acontecer agora em fevereiro, lá na parte de São Paulo. Ali é uma explicação bem meteorológica.
havia uma frente fria que ela avançou, pegou até parte do litoral de São Paulo, próximo do Rio de Janeiro, e ficou estacionada ali. Dentro dessa frente fria, vem um ar frio vindo de sul, que traz a umidade do oceano, que está em cerca de 1, 2 graus mais quente dessa parte ali do litoral. Então, se o oceano já está mais quente, evapora mais água, né? Então, a umidade já está mais presente na atmosfera, formar nuvens é mais fácil. Dentro dessa frente, formou uma baixa pressão. Essa baixa pressão no hemisfério sul, ela gira no sentido horário. Imagina assim o sudeste, né, a costa do sudeste, e como se fosse um reloginho girando ali, né? Então, a parte do ponteiro que está vindo de baixo está trazendo mais desse ar frio e com mais umidade também do oceano. Quando a gente fala em níveis médios da atmosfera, cerca de 1,5 km, 2 km, o vento estava forte e vindo justamente desse sul. Esse vento veio, vindo do sul, e batia diretamente no litoral e na Serra do Mar. Se você acompanhar a costa da parte de São Paulo, você vai ver que ali, mais ou menos entre Guarujá até a parte de São Sebastião, o litoral ele não está subindo, é como se ele ficasse reto, assim, o oceano viesse e batesse direto nele. Eu estou olhando direto por um mapa, né? Então ficou desde amanhã, da parte da tarde de sábado até amanhã, tarde de domingo, esse vento batendo ali, jogando umidade, e a ação do relevo faz esse forçamento do ar subir. Então, quando o ar sobe e esfria, forma nuvem. Então, ficou como se você pegasse um ventilador gigante colocado ali e deixou soprando lá, formando nuvem, chovendo, chovendo, chovendo. Então, foi, no caso, uma dinâmica atmosférica, aspectos meteorológicos que influenciaram, que podem ter sido, a princípio, a gente aventa a condição de ser agravado pela questão de mudanças climáticas, uma vez que, então, a atmosfera não está conseguindo segurar mais calor e não tem mais vapor d'água, então os extremos não são aumentados. Então, as maiores 4 chuvas que nós tivemos no Brasil até hoje, aconteceram 2 esse ano, que é esse caso, e 2 do ano passado, que foi o evento lá de Petrópolis e São Gonçalo, se eu não me engano, 500, 400 milímetros em torno de 24 horas. Então, nesse caso, é um extremo de muita chuva. Agora há pouco a gente citou um sistema de pouca chuva no Rio Grande do Sul. Então, extremos sendo ampliados. E sabendo do avanço tecnológico a respeito da pesquisa climatológica, aquela população não poderia ter sido avisada, então, com uma antecedência? O CEMADEM, que é um centro que monitora boa parte do caso de desastres, ou seja, o que a chuva pode vir a cometer nas populações, avisou o estado de São Paulo, cidade, Teve um com aviso. 2 dias de antecedência. Mas uma coisa seria, no caso, né, avisar, outra coisa é a população acreditar, e outra coisa é, de fato, você ter um plano de evacuação, então, de alocação dessas pessoas. Eu acho que os aspectos do acreditar, ele ainda tem uma certa dificuldade da credibilidade, mas também um pouco relacionado ao, tá, mas o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu vou deixar minha casa? Eu vou deixar ela suscetível a roubo. É bem no período no caso, foi acontecendo no período de carnaval. Então, é a hora que eu quero estar aqui para ganhar um dinheirinho extra. Então, assim, tá vendo que tem uma coisa social, política e econômica meio que está relacionada difícil, né? no aspecto. Caso nós tenhamos, por exemplo, seria algo similar como se fosse aos avisos da chegada de furacão na Flórida, nos Estados Unidos. Terremoto também, né? Teria o Japão é bastante avançado na questão de plano de evacuação com terremoto e maremoto, mas aí precisaria ter um plano voltado, olha, quando acontecer esse tipo de situação, vai tocar sirenes, etc. Para onde a gente vai? No caso dos Estados Unidos, né? Ou vai para o subsolo, naquela questão de esconder do furacão, do tornado. E aqui, o que a gente faria nesse caso? Todo mundo iria para as rodovias e iria subir a serra? Como que é? Onde aloca essas pessoas? Tem algo no subsolo, embaixo de alguma montanha? Sabe? Então, assim, a questão de... Isso é bastante incipiente. Assim, eu não consigo até te responder, te dar um desenho de como seria de fato. Mas, fazendo alusão a esses outros exemplos que a gente tem, teria que colocar essas pessoas, que aí, no caso... Nós temos tanto população carente que é obrigada a morar nos morros, Sim. que é um aspecto, e do outro lado da rodovia, onde estão as casas de veraneio, os helipontos, é outro tipo de exposição ao risco. Então, quem tinha um colchãozinho, digamos assim, ainda conseguiu pagar R$20 mil num helicóptero para sair dali com segurança. Pagar R$40 numa garrafinha de água mineral. Já a população que às vezes está carente, é moradora e depende da vivência daquele local, eu vou para onde ir fazer o quê e por quanto tempo?
Aí a Tá gente vendo? volta Eu- nas políticas É muito públicas, mais- que a gente já conversou, a importância de votar em políticos que tenham a questão de sustentabilidade relacionada com as suas pautas. E a questão assim que a gente pensa, a gente fala assim, nossa, mas isso vai afetar, só quando tiver uma tragédia, vai afetar alguma coisa. A gente pode pensar na interferência econômica dessas mudanças de cara. Totalmente. Puxando assim, essas mudanças. Onde que a gente vai entender maior e ver claramente essas mudanças? Todos os dias, quando a gente liga o jornal, principalmente quem assiste o jornal no período da manhã, tem aquelas reportagens que falam a seca no campo, as mudanças, a taxa de aumento ou diminuição da produção de sementes nesse período. A gente consegue ver que essas mudanças vão interferir diretamente. A primeira coisa que a gente pode pensar, puxando aqui para o campo da biosfera, que é a interação da vida, dos organismos. Os principais afetados com essas mudanças climáticas são os animais, se a gente for pensar. As plantas também, porque elas mudam ciclos, mas assim, a gente pensa que as mudanças climáticas elas também começam quando a gente tem a produção de alimentos desenfreadamente, precisa de mais campos e tira a mata nativa. Na região aqui do Cerrado, que a gente pode pensar, antes de mais nada, a gente está construindo cada vez mais pastagens. Constrói pastagens, constrói, e aí tira. Fala assim, mas aqui tinha capim antes, mas aquele capim era mata nativa. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Não era simplesmente o capim. Era uma planta nativa daquela região. Então a gente vai tirando, vai tirando. Então a gente vai expulsando também os moradores daqui, que são os animais daqui. E muitos são importantes, por exemplo, quando a gente vai pensar na produção principalmente de frutas, mas também de alimentos de maneira geral. Quem que é os seres mais importantes para isso? São as plantas? Não, são os polinizadores, que são aqueles que vão realmente fazer a produção dos alimentos. Eles são polinizadores. Os polinizadores, a gente pode destacar de cara as abelhas. Mas a gente pode destacar as abelhas, os morcegos, os pássaros, vários tipos de insetos, como borboletas e besouros. Mas a gente tem vários polinizadores, que são aqueles que vão fazer o processo de polinização, que é levar o grão de pólen de uma flor para outra e assim produzir o fruto. E aí, a gente pensa que as abelhas, por exemplo, são diretamente influenciadas por grandes fenômenos de seca, por chuvas severas. E aqui, na região do Cerrado, se a gente for pensar antes de mais nada, a gente tem interferência direta desses fenômenos. Nossas abelhas daqui, elas são mais sensíveis ainda. As abelhas nativas do Cerrado, elas são abelhas sem ferrão, abelhas mais sensíveis, mais delicadas, que estão sofrendo diretamente com essas mudanças climáticas e avanços desenfreados dessas lavouras. A gente insere aqui produtos que não eram nativos daqui. Então, a gente interfere no ciclo dessas abelhas. A gente tira os hábitats daqui e a gente começa a produzir e a gente vê que a gente tem frutos de menor qualidade. Um exemplo claro para a gente pensar uma produção que é interferência direta de mudanças climáticas, de conservação de mata nativa, é o maracujá. O maracujá é uma planta nativa de algumas regiões do mundo, mas aqui no Brasil a cultura é bem forte do maracujá. E a polinização efetiva do maracujá só é feita com tipos específicos de abelha. É uma abelha que a gente chama de abelha carpinteira. Ela se chama xiloba. Ela é maior e ela vibra. E ela tem o tamanho exato da flor do maracujá. Se você pegar uma abelha menor, ela não vai se encaixar perfeitamente ali. E o que acontece? Para a gente ter essas abelhas, elas são abelhas que a gente chama de solitárias. Elas não formam colmeias do jeito que a gente é conhecido a se fazer. Elas vivem em tocos de árvores, por isso são abelhas carpinteiras, e são fundamentais para essa produção. O que a gente faz? A gente elimina a mata nativa. A gente tem o habitat para ela? Elimina a árvore. Né? Elimina a árvore. A gente elimina os cursos d'água. A gente não dá água para ela. A gente só tem água para irrigação. E aí a gente ainda vai lá e joga pesticida a rodo nessa plantação. O que vai acontecer? A gente vai matar os polinizadores também. E aí, por exemplo, o maracujá. Existem vários casos onde as plantas não estavam dando frutos. O que eles vão fazer? Contratar polinizadores mecânicos. O que são polinizadores mecânicos? São lavradores que vão no campo com cotonete e tem que fazer a polinização com cotonete. Só que a qualidade do fruto cai muito. Um fruto que antes tinha uma polpa carnuda, cheia de caldo, cheia de polpa de maracujá, agora vem quase seco, com uma casca espessa e sem qualidade. Quando você interfere demais na natureza, ela te dá uma resposta. E aí você está pagando para um processo que era natural e de graça, entre aspas, que é o processo de polinização você paga para as abelhas, você só tem que garantir os recursos para ela. Isso se a gente pode pensar. A gente está interferindo na nossa própria produção, não conservando as coisas que a gente precisava. E aí a gente começa a produzir coisas de pior qualidade, sem o processo natural, alterando diretamente
até na segurança alimentar das pessoas. Então, a gente pode pensar que as mudanças começam aí. A gente pensa muito na queima dos combustíveis fósseis, mas a gente pode pensar também nas lavouras, a forma como a gente produz. Até na questão dessas lavouras, a própria queimada, né? Para se plantar mais e etc. Era um outro fator que influencia diretamente. Você ia falar, Lindomar? Eu ia falar sobre isso, né? Então, essas mudanças climáticas, elas afetam a economia apenas nesse ponto do agronegócio? Ah, não, vai Porque muito. eu acredito que é um grande problema, né? Porque o agronegócio tem a importância aí na economia no Brasil. Mas é apenas nessa área ou existem outras também? Ah, não, várias outras. De modo geral, a gente poderia colocar até mesmo que em tudo, porque vai colocar na nossa próxima vestimenta. Então, esses dias, uma nevasca muito forte, por exemplo, no Marrocos, onde normalmente as pessoas estão mais acostumadas ou apropriadas com vestimenta esperando calor. E aí ocorre a nevasca. No Chile, há 2, 3 semanas, um local que era para muita visitação de pessoas, queimaram em torno de 60 mil hectares. Então, um parque inteiro foi devastado. Sobe um pouco de água. É uma área que a gente pode pensar de cara, que é a interferência direta dessas mudanças climáticas, que é o turismo. A gente tinha áreas que antes a gente tinha demanda muito grande por visitação. A gente tinha ali a exploração de ecoturismo que a gente poderia fazer, de paisagens naturais que estão sendo eliminadas justamente por conta dessas mudanças climáticas. Por exemplo, se a gente for pensar, a região da Austrália, ali a gente tem uma barreira de corais enorme, que atrai milhões de pessoas para visitar aquela região. Eu falei no começo do programa do branqueamento dos corais. Esses corais que eram coloridos e vívidos, refúgios para várias espécies de peixes, começam a ser transparentes, ou seja, brancos, clareamento, e vira uma paisagem morta. Ninguém vai querer mais ir lá. A gente pode pensar também em regiões aqui do Brasil também, por exemplo. Imagina se a gente, em algum momento, tivesse uma mudança tão drástica, severa na nossa região, lá no Nordeste, e destruísse os fenômenos de precipitações. Eu sei que não é um processo fácil de acontecer, mas acabasse com os fenômenos de precipitação lá nos lençóis maranhenses. O que são os fenômenos de precipitações? Precipitação, a chuva, o acúmulo das águas lá nos lençóis maranhenses, que é uma das paisagens mais bonitas do mundo, usada inclusive para filmes que retratam aquilo ali como um mundo alienígena, de tão incrível que é. Aí não formaria as piscinas Não naturais, formaria né? as piscinas naturais, a gente acabaria com a economia da região e ir para um ponto turístico ali. A gente pode pensar até na região das praias. Por exemplo, a mudança climática ela pode até interferir no fenômeno das marés, que é essa recuada dessa água, dessa volta. E a gente teriam praias que elas não estariam mais disponíveis para essa exploração turística, essa exploração de banho. E a gente pode pensar, antes de mais nada, como que isso interfere também em coisas que a gente já aconteceu. Um exemplo é o que aconteceu no último ano em Balneário Camboriú, né? Que é uma ação totalmente... que a gente vê como o homem atua de forma a não pensar na natureza e no seu próprio status. Por exemplo, em Balneário, eles fizeram uma política de habitação desenfreada, de exploração turística, construíram os prédios do arranha-céu na orla da praia, só que eles não pensaram que prédio arranha-céu forma sombra. A sombra se formaria na praia. Então, até um tempo atrás... A partir das 10 da manhã não se tinha mais sombra na praia. Vira sombra tudo, não né? tinha sombra não tinha sol na praia. O pessoal ia pra praia, ficava com frio, porque tava na sombra, não tinha sol. Aí o que eles fizeram? Ao invés de a gente pensar em dinâmicas, a gente alarga a orla da areia, puxa a areia lá do fundo, a uns 100 metros de distância da costa, puxa a areia, remoe tudo que está ali no fundo, vários organismos, está nem aí para que está ali, joga para areia, aumenta a orla e a gente pode construir mais arranha-céu. Se cobrir de sombra, a gente alarga mais. Vai chegar uma hora que a gente não vai alargar mais, né? Exatamente. E aí, se tem a elevação do nível dos oceanos, acaba que essa ação de você aumentar o banco de areia, que é Não adianta, né? não vai adiantar, porque a água vai ocupar o seu processo natural novamente. E só para terminar de responder a parte da influência na economia, essa é uma parte que a gente pensa, nossa, mas é muito pequeno, né? Isso tem um impacto numa cadeia que vai muito longe. No processo, por exemplo, de exploração do turismo na parte de orla, toda uma parte que é com beleza cênica, parte de restaurantes, festas, vida noturna, enfim, tudo isso é afetado por quê? Porque o dinamismo muda. Digamos assim, as pessoas já não estão mais visitando aquele local, então não interessa o que você vai colocar ali como atratividade. Eu quero também que a parte da praia seja interessante, mas isso foi agravado, então a água chegou ali próximo, então agora eu vou ficar ali procurando, digamos assim, atrativos que a parte urbana me dá, mas não a parte de
De maré, de praia, de Eu tenho um sol, né? exemplo bom para a gente pensar nisso. Caso quem tenha interesse, procure como estava o mar do Rio de Janeiro no Carnaval 2023. Eu ia perguntar isso agora. As chuvas no litoral levaram grande quantidade de terra, rejeito também de planta para dentro da água, e a gente teve uma proliferação muito grande de algas e poluição. A gente tinha esgoto ali. As praias do Rio de Janeiro, sobrevoadas durante o Carnaval de 2023, elas estavam verdes. A água estava turva. Aquela água cristalina da praia de Ipanema, da praia de Copacabana, ela não existiu no Carnaval de 2023. E as pessoas estavam nadando ao meio da poluição. Aí uma pergunta: você vai na cidade mais visitada do Brasil, na época da maior festa do mundo, que é o Carnaval, que acontece no Rio de Janeiro. Super importante Super importante economicamente. economicamente. E a praia, que é uma das principais atrações, não tá legal para você entrar, não é interessante, não é legal. Você começa a afastar os turistas dali porque você acaba fazendo. E quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que lá a gente tem várias praias que não são balneáveis, ou seja, não são nem próprias para banho. E tá aumentando mais ainda, justamente. Então a gente tem que pensar. Praia do Flamengo é uma A delas. Praia do né? Flamengo, a Praia de Botafogo. Enterro, né? Então a gente pode pensar como que isso gera interferência. A gente tira as belezas naturais de um lugar e acaba interferindo. Ah, mas vai interferir só em quem explora o turismo. A cidade inteira. Acaba dependendo disso. E eu ia perguntar sobre esse processo de elevação do nível da água do mar, né? Ele é reversível ou ele só tem que ser parado mesmo e para de subir? Porque vem do derretimento das geleiras, não vem? Isso, exatamente. Então, a reversibilidade seria ter mais chuva ou mais neve na parte das calotas e mais água do estado líquido ficar no estado sólido na parte, toda a criosfera, ou seja, mais água do estado líquido ficar no estado sólido na forma de gelo. Mas aí é um processo que é reversível? Bom, de forma natural, até nos próximos 500, 1.000, 2, 3, 5 milhões de anos vai acontecer, de repente. A questão é se a gente vai estar aqui ou não para presenciar isso, né? Então, por mais que a gente possa vir a mexer aí, se a gente for tirar a água dos oceanos para estocar em algum local, pensando, não, eu vou tirar um pouquinho da água do oceano para colocar aqui para diminuir. Não, aí é uma escala muito grande para a gente poder mexer. E aí, muito cara também. Aí não vai, Eu não gosto vai de rolar. pensar né? que a Terra é como se fosse uma caixa térmica. Quando a gente vai à praia, a gente vai a um parque, a gente leva a caixa térmica com gelo. É muito mais fácil esse gelo derreter do que ele voltar e ser conservado. E a gente pode pensar que as nossas ações é como se a gente estivesse abrindo essa tampa dessa caixa térmica. Quando a gente abre a tampa, o que acontece? O gelo derrete. E para a gente retomar esse gelo, é só se a gente colocar alguma coisa ali para gelar. E é muito mais fácil esse gelo derreter do que esse gelo voltar a ser congelado. E é isso, a gente está numa grande caixa térmica que a gente está abrindo, esse gelo está derretendo. E o que acontece quando a gente leva, por exemplo, as bebidas na caixa térmica? A gente colocou só gelo e bebida. Se a gente abre a tampa, depois as bebidas estão boiando ali na água. As bebidas já serão as cidades, que vão estar literalmente afundadas ali nessa água, Veneza, dessa né? geleira. Que agora está Com os canais seca. secos. Tá seca? Teve um processo lá de uma das maiores secas dos últimos anos. Os principais rios de lá não tiveram, digamos assim, seus afluentes abastecidos com chuvas. Boa parte das gôndolas estão paradas no meio dos canais da cidade. Nos principais, ainda tem um filete de água que dá para passar. Mas para cruzar no meio dos quarteirões assim mesmo, nesse momento, não dá para pedir a digníssima em casamento. Lá. A gente tem visto isso, né? A vista não vai estar tão boa, o turista vai ser espantado daquele lugar. Não vai estar legal, não tem remo mais. Mas a gente tem visto isso, né? Lugares em que eram comuns, geralmente, calor, a gente vê nevasca. Lugares que eram comum neve, ficar ali, né? Curtindo um friozinho. Tá quente, tá pegando fogo. O Canadá é um exemplo, né, Lindomar? No ano passado teve uma onda extrema de calor. Eu me lembrei, quando vocês falaram do Rio Grande do Sul, eu lembrei da região pantaneira também, onde a gente viu aquela destruição total. O fogo, né? O fogo, horrível, exatamente. destruindo animais. Antes da gente pensar assim do Pantanal, é uma boa área a gente pensar, porque o Pantanal ele é um sistema de transição entre dois ecossistemas principais, biomas. A gente tem o Cerrado, que é uma região que naturalmente pega fogo, mas a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação, e a região amazônica. E ali a gente tem um grande pântano mesmo, alagado, e a gente acabou por interferir diretamente nisso, porque a gente queimou metade daquela região, até mais da metade, na verdade. Então, a gente interferiu no processo de
armazenamento dessa água. A gente atrapalhou diretamente nisso. Mas vamos voltar aqui no Cerrado. A gente tem essa falácia de que o Cerrado é uma região que queima naturalmente. Realmente, existem plantas no Cerrado que só brotam se tiver semente incendiada, carbonizada, basicamente. Mas não é um processo assim da forma como está ocorrendo. Os incêndios naturais no Cerrado, eles ocorrem por raios, por difração da luz e por vários outros fenômenos. Mas agora eles estão sendo provocados para eliminação de pastagens, para fazer a colheita da cana da maneira correta. Mas, assim, isso gera um agravamento muito difícil da gente pensar. Eu gosto de pensar em um terreno baldio. O Cerrado é um grande terreno baldio, onde a gente bota fogo e se chover um pouco depois, começa a brotar tudo de volta, não é? Só que se você botar fogo nesse de novo, ele vai diminuindo. Até uma hora que a gente não vai ter esse ressurgimento natural das coisas. A gente não tem esse rebrotamento, essa capacidade de regeneração do cerrado, porque a gente não dá o processo natural para o cerrado se regenerar. Porque a gente vai lá e bota fogo antes. E outra coisa, para brotar a gente precisa normalmente do quê? Da água. A chuva, né? A gente coloca fogo numa área seca, numa região de seca, e no momento de seca. A gente não vai ter esse mecanismo da água para a gente rebrotar esse cerrado, e a gente elimina várias coisas de várias vezes. Até um ponto que a gente chega numa parte que a gente fala que a gente eliminou a regeneração natural daquele lugar. Ele não volta sozinho, a gente precisa de políticas para fazer com que volte. Isso veio a acontecer no Brasil, é uma herança na forma como os colonizadores, os europeus chegaram no Brasil, né? Chamado sistema de coivara, que era com base em uma pecuária, agricultura extrativista, né? Era sair, digamos assim, tocava fogo, porque depois do fogo acaba que tinha o broto novamente, acontecia, né? Mas, e se você fizer isso durante um tempo, ele vai acontecendo. Mas, como o Gabriel comentou, chega uma hora que o próprio poder da mata ou da vegetação que está ali, se regenerar, vai perdendo força. Mas tem uma coisa que não volta do ano para o outro. A perda da biodiversidade, isso daí é um problema gigante. No meu ponto de vista, é o maior problema. Porque a planta, você consegue ainda manejar ela de certa forma, mas tem algumas espécies que estão ali que não têm o mesmo poder de regeneração do que as outras. E às vezes também, no caso que a gente citou de polinizadores, aves de maneira geral, insetos, mas também tem os mamíferos, outros animais que estão ali, que acabam buscando refúgio em outras áreas, que aí vai ser predador ou presa e vai começar o desbalanço de toda a cadeia. Então tá vendo que, mais uma vez, não é simplesmente aquela ação assim, em si, como isso vai desencadear processos que vão culminar em desequilíbrios em outras áreas. Eu vejo que eu acho que falta uma consciência de todo, assim, para as pessoas, né? A gente está vivendo numa sociedade em que parece que o pensamento está cada vez mais individual. Né? Sendo eu ali com o meu celular. Então, sou eu ali no mundo. Não, é um todo. Né? É uma questão muito interessante que ele falou sobre inicialmente dos mamíferos, que os mamíferos são os mais afetados, os grandes mamíferos. Porque a gente pensa, os mamíferos normalmente estão lá, os grandes mamíferos, principalmente os predadores, estão lá no final da cadeia alimentar. Eles precisam de muitos mais indivíduos antes deles para poderem se alimentar. E você elimina a base da cadeia alimentar. E aí você vira refúgio. Por isso que a gente vê cada vez mais em grandes áreas devastadas o sumiço completo de grandes mamíferos. A gente pode pensar na anta, na onça-pintada, no lobo-guará. Então a gente vê, e principalmente a gente vê também a migração desses organismos que antes eram nativos de matas naturais para cidades urbanas, que foram construídas ali de maneira muitas vezes irresponsável, e aí a gente pensa, nossa, mas a minha casa está cheia de bicho. Por quê? Porque a gente está tirando o habitat natural dessas pessoas. Então a gente acaba vendo isso dentro das cidades. Por exemplo, agora no Carnaval, eu achei interessante um vídeo que eu vi na internet, no meio de bloco de rua, no Carnaval de Belo Horizonte, tinha um ouriço cacheiro, que é aquele porco-espinho, no meio do bloco, passando pela fiação. Ele estaria ali de forma natural? Não. Mas ele fugiu justamente por conta disso. Assim como animais nas estradas também, né? Os animais nas estradas são fenômenos assim que são gravíssimos. Aqui a gente tem projetos, por exemplo, nacionais como o Dia Nacional de Urubuzar. O Dia Nacional de Urubuzar é uma coisa engraçada, porque o urubuzar vem literalmente, o urubu come o quê? A carniça. E a carniça normalmente vem depois da morte desses animais na estrada. O Dia Nacional de Urubuzar é um dia onde as pessoas de várias organizações não governamentais atuam na prevenção desses acidentes em estradas, para a gente literalmente eliminar isso. Sim. E aí a gente pensa,
As rodovias foram construídas de maneira correta, junto aos habitats naturais dos animais? Não. A gente tem projeto para desvio? A gente tem conscientização dos motoristas sobre a passagem desses animais? Então, a gente vê que a gente precisa balancear muitas coisas, e principalmente nas ações de educação ambiental. Sim, e levando para esse lado aí de, enfim, né, de políticas ambientais, né, poderia dizer, organizações que vão tomando decisões ali para prevenir certas atitudes, certos acontecimentos. Existem tratados, assim, não só a nível Brasil, né, a nível mundial, para prevenir essas mudanças climáticas? Eu acho que o Lance pode puxar, mas eu acho que, se ele puder falar também, a resolução que retomou o CONAMA. Isso é uma parte mais de Aham. O que é o Brasil, CONAMA? né? É o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O CONAMA, ele tinha sofrido em 2020 um desmonte. Porque o CONAMA, ele é uma ação que vai misturar o governo, os órgãos ambientais e a população, o setor civil. Ele tinha sofrido um desmonte. A gente tinha redução de participação, a gente tinha redução das políticas e redução da interferência, principalmente da população de maneira geral e dos órgãos efetivos. A gente tinha aumento do poder público e redução dos órgãos. Tanto que o desmonte foi tão grande que ele foi cassado judicialmente pelo STF. E ele foi retomado agora. A gente tem o ICMBio, que é o Instituto Nacional de Conservação, a gente tem o IBAMA e outros vários fatores no Brasil que vão colaborar com isso. De forma um pouco mais global, claro, a gente tem o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que rege sobre pegar um compilado de estudos e mostrar o que está acontecendo com a atmosfera, com a questão do clima no planeta, né? E, claro, tem os acordos que acontecem de 2 em 2, 5 em 5 anos, que é, por exemplo, a gente tem como referência o Acordo de Paris, que é afirmado que a sociedade, as empresas, as nações, por meio de suas ações, limitem o aquecimento global até em 2 graus Celsius, mas uma tentativa, um esforço de fazer esse limite ser até 1,5, que, mais uma vez, se a gente deixa essa atmosfera mais quente, de maneira geral, tem toda essa questão das alterações, né? Então, as instituições, elas tentam fazer seus papéis, digamos assim, de ter os líderes que são momentâneos, presidentes trocam, mudam, o presidente da ONU, o Guterres, que está no momento como na parte de clima, dá os direcionamentos. A gente está enxergando que, de fato, está sendo agravado cada vez mais a questão de mudança climática e os seus impactos no planeta. Mas cada nação acaba tendo um direcionamento que tem um líder diferente naquele momento, que fomenta um determinado tipo de atividade econômica, que ela pode ser sequestradora ou emissora de gás carbônico. Então, acaba que, mesmo que tenhamos essas instituições dando esses direcionamentos, muitas vezes os acordos não são cumpridos. E uma coisa é você pensar num mundo desenvolvido cumprindo isso com uma determinada população e ganho per capita, do que num terceiro mundismo, digamos assim, né? Que é muito mais difícil uma adaptação, porque a vulnerabilidade das sociedades, da população, já é maior. Vide o exemplo que a gente está comentando aqui das áreas de encostas, que a gente tem uma população grande que ocupa essas áreas. Então, é diferente a gente avaliar uma subida do nível do mar no Brasil com a Holanda. A Holanda, embora tenha boa parte do seu território um relevo baixo, mas como a população já tem um ganho um pouco maior, a quantidade de pessoas é menor, então o rearranjo ele se dá de uma forma. Já no Brasil, com a sua renda média mensal, a sua área de ocupação bem assim, territorialmente maior, a exposição, no meu ponto de vista, é muito maior e a resolução mais difícil também. E uma coisa é você fazer isso durante o período de um governante, ou então determinado de um estado, e aqui tem fomento de uma instituição, não tem. Então, às vezes, o difícil disso é o norte que se tem durante um determinado momento não ser mantido. A falta de continuidade. Sabe? Então, não tem o projeto de nação, os projetos de governo, de fazer meu nome, essas coisas. Esse seria um problema. O Gabriel citou a questão do desmonte aí do CONAMA, né? E aí, em 2021, teve a Conferência das Nações Unidas na Escócia, onde o Brasil assinou um acordo com a redução do desmatamento ilegal e também a restauração de mais de 18 milhões de hectares de florestas até 2030. Mas aí, com um governo que
que não faz esse combate, a gente consegue atingir até 2028 a questão do desmatamento ilegal e o reflorestamento até 2030? Se a gente continuar nessa briga política de um querendo bater o ego do outro, a gente não consegue. Primeiramente, a gente pode pensar: o que um governante pensa de mais nada? Alegrar e agradar os eleitores de foco principal dele. E aí, por exemplo, o antigo governo, a gente tinha uma legalização e uma ênfase grande sobre a demarcação do garimpo. Agora a gente já tem um desmonte quanto a isso. E aí a gente pensa, se num próximo governo assumir um que tem reestruturação com o garimpo de novo, vai destruir tudo. Aí vai nesse impasse. Vai literalmente aquele negócio, eu construo uma casa, o outro vem e desmonta. Eu construo, desmonto. É sempre quem quer ficar com o nome no registro e vai acabar com isso. Então a gente precisa ter esse interrompimento dessa briga de ego e seguir num projeto único. Porque os governos, cada vez mais, eles tentam, vou destruir tudo o que o outro fez para colocar o meu nome como principal. Então, eu diria que é fácil você colocar lá que vai fazer. Porque o papel aceita qualquer coisa que você coloca lá, desde que você, né, tenha o mínimo de letramento para isso. Caso não tenha a almofadinha do dedão antigo também, né, você ainda coloca. Agora, você cumprir ou dar o embasamento para que aquela ação que você está assinando ali aconteça é diferente. Então, eu vejo como, no mínimo, contraditório termos tratados assinados nesse sentido e assistir o que a gente assistiu, por exemplo, na parte lá dos Yanomamis, né? Isso, no mínimo, é contraditório para mim. Sim. E a gente sabe que a maioria do pessoal que assiste o nosso podcast são jovens. Pensando nisso, quais são as consequências aí dessas mudanças que estão cada vez mais rápidas para o futuro dessa juventude? A gente pode pensar principalmente nas questões de saúde. A gente tem impactos principalmente no acúmulo de CO2 na atmosfera, se a gente for pensar nas doenças respiratórias. A gente tem aumento dos poluentes, a gente tem uma população cada vez mais dependente de medicamentos para controlar problemas que simplesmente a melhora do ambiente em que a gente vive conseguiria reverter esses problemas. A gente tem uma população doente, a gente tem uma população estressada por conta dessas mudanças ambientais e a gente tem principalmente uma população que não tem sensibilização ambiental. É uma população que não conhece as belezas naturais e como que isso se estaria importante para a população de maneira geral. E por isso que eu falo que a educação ambiental, para a gente fazer essa dinâmica antes da gente perder, é fundamental. Eu gosto de uma máxima muito grande dentro da educação ambiental, que é aquela do conhecer para conservar. Não tem como você proteger algo que você não conhece. Mas para você conhecer, você precisa ir lá, ver, presenciar. Não. Você precisa saber que existe, você precisa saber da importância. Então, por exemplo, eu sei que o Recife, a barreira de corais da Austrália é importantíssima. Nunca fui lá, mas eu conheço. Então, a partir do momento que eu conheço, eu sei da importância que é preservar. Então, por isso que eu acho que a gente precisa entender esse senso ambiental para a gente conseguir evitar com que a população esteja cada vez mais indo para um caminho que é um buraco sem volta. A educação é a base, né? E gera um sentimento de pertencimento a algo, sabe? Algo coletivo, que estamos lutando por algo. Que, claro, no caso, é importante citar quais são as bases, as alterações, as implicações, que já é a parte do conhecer. Então, quando você tem esse conhecimento, o embasamento do porquê que está acontecendo, e a gente pega, então, aqui mudanças climáticas, fazendo um resumão assim, né? Da parte de mudanças climáticas, o aquecimento global está relacionado com essa emissão de gases de efeito estufa. E os desdobramentos podem ser dos mais diversos, como a gente vem trabalhando aqui. E eu gosto de pensar numa coisa que é muito interessante a gente ver, principalmente pensando que vocês falaram que a gente está num público que a maioria a gente está trabalhando com futuros profissionais. Vamos pensar na parte positiva, que a gente está tendo uma mudança drástica de pensamento em alguns setores. Se a gente for pensar administrativamente, em qualquer empresa que a gente for trabalhar atualmente, por um milagre a gente já está tendo políticas de sustentabilidade. Então a gente tem que entender que a gente precisa ter essa maturação. Hoje em dia, dependendo da área que você for cair, você cai no mercado de trabalho sem ter conhecimento básico do que é sustentabilidade, da importância da preservação, você não se sai bem. Aí eu tenho uma mania de falar para os meus alunos nessas disciplinas novas de cidade, meio ambiente e urbanização, eles, mas eu não quero nada de ambiental. Qualquer profissão que você for seguir, você vai ter, eu quero ser médico.
as novas pandemias surgem por conta dos problemas ambientais, as doenças aumentam por conta dos problemas ambientais. Ah, eu vou ser engenheiro. Se você não saber dos planos ambientais do lugar onde você vai construir, você vai instalar a sua produção, você não vai evoluir. Ah, eu vou ser advogado. Direito ambiental eu não preciso nem falar, porque hoje em dia é toda hora. Então, qualquer área que você for seguir, você vai precisar dessas noções de meio ambiente, de interação e principalmente de desenvolvimento sustentável. Ô, Gabriel, você falou nas doenças e aí muito na questão respiratória, né? Mas aí existem outras também. Você falou do estresse térmico e eu me lembro de conversar com a mãe de um aluno uma vez, que eles moravam aqui, mas eram do Nordeste, eles eram da Bahia. E aí, quando eles retornaram para morar lá, os filhos ficavam doentes recorrente. E aí, eles voltaram para Minas Gerais. E aí, eu fiquei pensando nessa coisa do conforto térmico, né? Nessa relação do nosso corpo ali, na temperatura ambiente e até no baixo desempenho devido a esse desconforto térmico, que é uma questão. Tem também no caso do frio, hipotermia, queimadura. Quando a gente vem aqui para a região do centro do Brasil, principalmente Brasília, até a região de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o que a gente tem aqui? Uma umidade que, dependendo, principalmente na época lá de agosto, final de julho, a gente tem 14%, 15% de umidade, até menos. Isso é uma região que a gente fala que é uma umidade quase desértica. E pensa uma pessoa que vive, por exemplo, lá em Manaus, que a gente tem precipitação diária, chove todos os dias e a umidade está lá no alto. A pessoa vem para cá, ela precisa mudar. Ela começa imediatamente a ter problemas graves de respiração. O nariz começa a sangrar, ela começa a ter problemas até na hora de dormir, por conta dessa baixa umidade. E o que acontece? As mudanças climáticas estão corroborando, ou seja, aumentando essa diminuição da umidade. Então, a gente tem esses problemas de estresse térmico também em relação à umidade. E a respiração também é muito importante, né? Então, para a oxigenação do cérebro. Então, a gente fica até mais estressado. O tanto que é bom, gente, para uma natureza, sentir um ventinho ali, entrar em contato. Enfim, a gente tem visto, então, essas mudanças que vai ali... uma região que é quente, tá gelado. Uma região que é gelada, tá quente. Até me perdi aqui. A gente vê também isso de... no Brasil não tem chance de ter um tsunami, né? Isso pode mudar? Que o tsunami ele vem de um terremoto que acontece no oceano, né? Então, em algum momento, alguma falha geológica na crosta pode acontecer sim no oceano e acontecer na costa brasileira. Isso pode acontecer sim, sem problemas. É um evento meio difícil de acontecer porque tem que ter uma proximidade de acontecer. A área que ele vai acontecer, no caso, o hipocentro, que é onde vai ter o encontro das placas, né? E ser de uma magnitude que seja suficiente para ter um deslocamento que a massa de água chega até a gente com essa força para ser perceptível, o poder destrutivo, algo nesse sentido. Eu posso só reformular a gente pensar? Uma coisa que a gente pensa que não pode acontecer no Brasil, mas pelas mudanças climáticas já pode acontecer? Não surpreenderia daqui a umas décadas a gente ter uma nevasca no Brasil. Sério? A gente até teve neve no ano passado, inclusive em novembro, não sei se vocês lembram do ano passado, 2022. No sul, né? Esse foi um episódio que eu até pude contribuir com a parte da mídia também. A gente teve bastante frio, onda de frio mesmo, e geado, inclusive, na parte do sul, no início de novembro. Mas veja bem, início de novembro. Então, áreas aqui no Triângulo Mineiro chegaram a bater seus 10, 12 graus em novembro. E aí, pensando que vocês dois, né, trabalham aí no âmbito da educação, qual é o papel das escolas na conscientização dos jovens e, principalmente, focado ali na questão de educação ambiental? Rúbia, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é só nas escolas. São os espaços formativos. Os espaços formativos, eles vão na escola, eles vão no museu, eles vão até na mídia. Então, a educação ambiental ela tem que estar nos espaços formais, que são as escolas, mas também nos não formais, que são qualquer lugar. E aí a gente pensa, conhecendo aquilo, a gente entende conservação. Conhecer para conservar. É conhecer para conservar. Então, a gente não consegue estimular as pessoas a proteger algo que elas não conhecem. A pergunta é, você protegeria algo que você nunca ouviu falar? Você não tem relevância. Então, a partir do momento que a gente difunde a informação sobre alguma coisa, a gente consegue a sensibilização das pessoas para aquilo. A gente atrai comoção, a gente traz manifestação e a gente entende que aquilo consegue fazer com que a gente mude o nosso imaginário sobre aquilo. Por favor, Lindão.
Eu ia fazer uma outra pergunta, mas pode complementar. Tá bom. A Rubia comentou dessa parte da educação, né? Eu hoje estou mais na parte de empresas, mas olha só, como que a gente também conversa isso dentro do ambiente corporativo. Sim. Porque a questão, por exemplo, de sustentabilidade, a gente vê, por exemplo, as empresas listadas no mercado aberto, né, na B3, todas tentam pelo menos ter uma política de ESG, que é aquela questão de governança e sustentabilidade dentro da empresa, porque sempre está ligado naquela pegada ambiental, daquela cara boa de responsabilidade social, ambiental. Quando a gente olha para um âmbito educacional mais amplo, eu até olharia hoje um pouco não para informação, mas isso é algo um pouco meu, eu me permito um pouco ser individual nesse momento, mas sim o combate à desinformação, porque isso aí fez um estrago muito grande nos últimos anos. Isso aí, para mim, é o meu primeiro combate, é esse. Depois eu vou, digamos assim, não, então é dessa forma, é claro que a gente vai combater na orientação. Não, então, veja bem, a informação, ela vem daqui por isso, por isso e por isso, e essa é a base. Então, quando a gente vem nos últimos anos com um monte de queimadas, falando que não tem queimada. Gente, eu abro o satélite todo santo dia e estou vendo como que não é. Então, a forma como é veiculada a informação. Então, a gente pega esse tipo de situação que tem o seu envolvimento econômico, político, etc., que resvala no educacional, que está diretamente associado com a formação e aquilo que o indivíduo vai levar para o resto da sua vida como sendo acredito, não acredito, defendo, não defendo. Então, essa base de o que leva o indivíduo a acreditar ou estar mais associado com um determinado tipo de pensamento. Então, a oportunidade de ter um pequeno diálogo com essas pessoas, mostrando, olha, quem sabe por essa parte aqui, deixa eu te mostrar um outro ponto de vista que você já parou para pensar que os desdobramentos nessa área aqui, ele pode impactar inclusive no seu modelo de negócio, porque de repente você está querendo mais ou plantar ou colher, mas se de repente o regime de chuvas for alterado, muita chuva que tem lá para você nos próximos anos vai se refletir em pouca chuva e você vai depender então de financiamento ou então nem financiamento você não vai conseguir, porque a sua área vai ser tida como semidesértica e o seu financiamento vai ser extremamente caro, por exemplo. Então, assim, mesmo que a gente está falando de toda uma parte de cadeia de produção, fornecedores, revendedores, que no caso vão ser essas crianças de hoje, né, os jovens de hoje, vão ser esses profissionais do futuro. E aí, de repente, se você vem com aquela coisa criada, que eu acredito nisso, por algum motivo, ou não sei, estou vendo a pessoa andando, aquelas ilusões que a gente cria na cabeça, né? Ah, eu quero ser aquele jovem que está andando com o Porsche, que não sei o que, não sei o quê. Essas ilusões que se plantam na cabeça das pessoas do venci na vida e meritocracia e tal. Tá vendo que, como mais uma vez, é difícil a gente seguir uma linha lateral e ver que isso está relacionado com muita coisa como formação, base familiar, acesso a uma informação que de fato tem embasamento, e assim a gente ficaria várias horas falando aqui sobre todas essas coisas. No começo do programa a gente falou de órgãos fiscalizadores, e aí o Gabriel citou a questão do CONAMA, CRBio, mas se caso eu tenha um canal para fazer alguma denúncia referente a desmatamento ou outro problema ambiental, quais são os canais de comunicação? Primeira coisa que a gente pode fazer é acionamento direto do IBAMA. Temos o canal oficial, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a gente tem os canais, os sites do IBAMA. E também, dependendo do setor onde você está, você tem a atuação direta da Polícia Ambiental, que vai monitorar diretamente essas ações. Então, a gente tem que registrar realmente essas reclamações, essas denúncias, para que elas sejam avaliadas e averiguadas. Você falou de um site que você entra e vê ali a questão das queimadas. Qual é o site? Imagem de satélite. Eu gosto muito de usar o WIND. W-I-N-D-Y. Wind viria de vento em inglês, né? Esse, no caso do site, tem o I na frente, que o vento seria só o wind com D mudo, né? E aí lá você tem os vários canais para poder acionar, fazer o que a gente chama de composição de banda e ver onde tem um determinado foco. Perfeito. A gente vê vários filmes, né, na hollywoodianos falando sobre fim do mundo e não sei o quê, papapá. O que é possível e o que não é possível desses filmes?
Da pura ficção para a ficção, né? realidade, da realidade para ficção. Mas na eu, realidade, eu puxa. puxo um gancho. Que a partir dessas coisas impossíveis, a gente pensa já direto. A gente fala assim, nossa senhora, vai acontecer isso, então eu já vou segurar aqui desde então. Muitas coisas são exageros, mas é esse exagero que chama a atenção. E a partir desse chamado de atenção que a gente consegue desenvolver um start básico nessa sensibilização. Sim. Muitos deles acabam abordando, às vezes, a questão de controlar o clima, né? Essa é uma coisa um pouco mais difícil e cara e, às vezes, sabe, com qual finalidade? Geopolítica, guerra, enfim, não sei o que estaria por detrás. Mas a gente sempre comenta lá do dia depois de amanhã, né? Que, de repente, vem aquele ar frio e começa a congelar tudo, assim, né? Bom, aquilo ali é claro que existe um forçamento por detrás, né? Não é dessa forma, é algo paulatino, gradual. É a Elsa do Vai Frozen acontecendo. passeando por aí. É, exatamente. E ali estaria associado com... Existe uma corrente oceânica que transporta água quente das partes equatoriais para as áreas de latitudes mais altas. Corrente do Golfo do México ali, né? Que leva... E, no caso, essa corrente, ela teria perdido força. Ou seja, ela não estaria levando tanto calor, nem com velocidade... E nem tanto calor, digamos assim, né? Logo, parte da água quente que você leva para lá, que gera precipitação e calor, diminuiu. E aí, então, o ar lá foi ficando mais quente, né? Você interrompeu a parte dessa corrente oceânica. Nesse caso, mais uma vez, né? A questão agora não é atmosférica, seria da hidrosfera. Essa parte de toda a malha de corrente oceânica que circula no globo, que transporta, no final das contas, é o transporte de calor da parte equatorial para os polos, né? Ela teria enfraquecido e deixado de levar calor lá. Mas aquilo lá a gente vai descartar por enquanto como... Descarta. As mudanças climáticas, então, a gente conversou muito sobre, né? Elas são sempre ruins ou não? Que pergunta interessante. Bom, do ponto de vista que se aumenta extremo por um lado, de chuvas mais intensas e secas por outro, o que estou pensando aqui em termos de desdobramentos, eu estou vendo, pelo menos, eu posso afirmar aqui, mais malefícios do que benefícios. Por que eu falo dessa forma? Porque, de repente, uma área que queira receber mais chuva, isso seja bom para quem quer, de repente, colocar ali um arroz irrigado. Não sei, algo assim, hipoteticamente falando, pode ser que algum local ou outro se beneficie de uma determinada atividade. A questão é a gente fazer o contraponto entre o que é benéfico e o que é maléfico. Então, uma área que, de repente, a gente comentou do nível de elevação dos oceanos, né? Que não tem uma área, assim, uma beleza cênica chamativa, de repente, a elevação do nível do mar nessas áreas oceânicas, né, na costa, passa a ser uma nova Veneza em algum local, digamos assim, sabe? Então, aquele local se beneficiaria turisticamente, mas a que ponto, digamos assim, sabe? Aí é troco que... do quê, né? Exato. E se alguém tá perdendo, não tá 100% bom. Exato. E como que foi a escolha profissional de vocês, né? A minha escolha profissional, acho que ela foi muito, assim, de pensar. Eu entrei pensando, eu gosto de animal, eu gosto de vida, eu gosto de bicho, vou trabalhar no zoológico. Biologia era a sua matéria favorita? Era, mas não era onde eu tinha mais destaque, se eu fosse pensar. Mas, assim, eu entrei com uma coisa e a gente vê esse mercado profissional depois. Eu acho que quanto mais acesso a gente tem sobre como é a atuação da profissão mesmo, a gente vai explorando mais. Por exemplo, eu entrei com esse segmento na minha cabeça e eu descobri que eu não gostava disso, fui para outra coisa, e é a partir disso que a gente vai vendo. Então, meu segmento profissional, eu acho que foi disso, de vivenciar mesmo. Sim. Eu já era aquele jovem mais, não tem nada para fazer, eu vou fazer geografia, tô brincando, não foi assim. Eu gostava muito de astronomia. E aí aqui próximo não tinha nada nesse sentido, né? Acho que teria mais, próximo seria a USP, acho. E aí na parte de geografia eu fui mais para questão de clima. E aí então eu fui conhecendo a parte de clima, que as suas várias áreas de atuação. E dentre elas eu nem comecei com a parte de atmosfera, eu comecei com a geológica. Então eu tenho várias pedrinhas em casa, assim, tá? Todo mundo tem. Cristais. Os cristais. Pedrinhas, cristais. É claro, os jogos que me desculpem, as rochas, no caso. Então, eu tenho várias, né? A sedimentar, metamórfica, que tem determinado tipo de mineral, assim, eu gostava, né, dessa parte. E no meio dessa parte da geologia, eu conheci a paleontologia. Até o meu primeiro paper que eu publiquei foi na parte de paleontologia. E depois, na parte da geografia, quando eu pude fazer o intercâmbio, eu me aproximei mais da parte da meteorologia. E quando retornei, aí eu fiquei bem na parte mais de clima e meteorologia.
Depois, a parte do mestrado em si, eu sempre gostei muito de ciclones, frente fria e tal, né? Fiz um mestrado em ciclone. E no doutorado eu voltei para paleonto, que é o paleoclima. Agora, os ciclones antigos agora, no caso, né? É uma viagem meio que do vai e volta, mas essa parte de clima, como tem muitas facetas a serem estudadas, é até difícil de ampliar tudo, que é muita coisa. Que legal. Eu me senti voltando ao ensino médio Não nesse é? episódio. Muito gostoso. Biologia, geografia, as duas matérias... Uma das, né? Geografia, biologia e história. Eu adorava. Você E gostava? agora a gente voltou com isso tudo. Quando a gente fala do paleo, né? Já vai lá no paleolítico e não sei o quê. Enfim. História via pedra lascada, os Isso, dinossauros, pedra coisas assim. polida. E por aí vai. E por aí vai. O papo tá muito bom, a gente está caminhando para o final, né, Lindomar? Sim. E aí a gente falou de várias ações, dos impactos, do que os governantes podem fazer. E aí, para ir fechando, o que nós podemos fazer de fato Sim. para minimizar esses impactos causados pelas mudanças climáticas que nós, seres humanos, estamos aí no processo de aceleração disso, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o nosso papel no meio ambiente. Eu falei que a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações individuais, mas a gente tem que entender também como que eu, individualmente, posso atuar nisso. A primeira coisa é se conscientizar e também entender que a ação do coletivo interfere muito. Então, como assim? Levar esse conhecimento. Se eu sei de alguma coisa importante, é interessante eu compartilhar com essa outra pessoa e assim por diante a gente vai fazendo esse núcleo formativo de pessoas entre si e a gente consegue fazer essa rede colaborativa para mudar essa situação. Então, a primeira coisa é conhecer e depois a gente ir aprofundando e difundindo esse conhecimento. Trazer mais gente com a gente. Sem dúvidas, né? Trazer as pessoas para esse conhecimento. Mas a parte de conhecer que o Gabriel enaltece, eu sou bastante de acordo com isso. Porque quando você conhece, de fato, então você tem direcionamentos mais bem tomados, né? Mas na parte do que a gente pode fazer, bom, eu gosto da parte de começar do padrão de consumo que a gente se encontra hoje, sabe? A forma como o sistema capitalista nos vende o padrão de consumo, o que eu quero viver, essa questão de carpe diem, aqui e agora, compre, consume, porque quando a gente tem o ato do comprar, do consumir, a gente fomenta lá a cadeia, olha, alguém mais comprou, então faz mais um, digamos assim, sabe? Então, um simples dispositivo desse aqui, é embutido nele uma quantidade gigantesca de partes, de componentes eletrônicos que precisam passar energia, que tem que vir de algum local que foi minerado, digamos assim, esse material. Então, se todo ano eu troco o telefone, todo ano tem que ter alguém minerando mais na crosta terrestre em busca desses minerais. Então, pensar no padrão de consumo, para mim, seria a mola propulsora. Porque se você aceita, mas eu não preciso disso, ou para que eu preciso disso? Pensar mais, né? Então, nessa questão aí seria a parte do reduzir. Tem lá os R's, né? Reduzir, Reciclar, reaproveitar. Então, essa seria uma parte interessante da gente ter como meio que cabeceira de cama, assim, pensar nessa parte. Outra é a substituição, mas aí a gente tem um poder um pouco limitado com relação a isso, mas aos poucos vai tendo, de energias renováveis. Porque, às vezes, a matriz energética por detrás, ela é fóssil, ou a gente chamaria de suja, embora algumas vezes considerem, como exemplo, hidrelétrica limpa, mas só a parte de metano e decomposição dos gases ali já acaba limitando também. Então, eu estou olhando mais para solar e eólica, mas em termos de eólica é um pouco mais difícil a gente colocar um catavento grande no nosso telhado, assim, né? Quem tem apartamento, então, aí fica mais difícil ainda. Mas, às vezes, a placa solar é um pouco mais fácil de colocar. Então, acaba que quando você coloca, por exemplo, uma placa solar, eu não estou vendendo placa solar, mas estou falando que ela... você deixa de fazer, por exemplo, pegar uma energia de matriz hidrelétrica e você vai pegar a energia do sol. Então, menos na hidrelétrica é forçada a ser gerada, digamos assim. É claro que depois tem toda uma questão de disposição nas redes, dependendo da distribuidora, da geradora, da transmissora, se tem o imposto embutido por detrás. Só estou falando que a matriz energética é mais limpa.
Então, de repente, forçaria menos Sim. a haver energia por parte dessas outras áreas, né? E tem uma outra parte que eu notei aqui também, de a questão de ambiental de maneira geral, né? Então, a questão de, mais uma vez, conhecer para preservar é que cada vez mais nós estamos numa condição de ser humano mais urbano, digamos assim. A gente veio de ex-urbano tudo lá em 60, 70, 80. Hoje, como nós somos mais urbanos, uma vivência e uma permanência mais no urbano, então muitas vezes a gente não conhece como funciona uma cadeia. Então eu sou uma pessoa muito apaixonada por quitandas. Quitandas entendo como rosca, doce, pão de queijo, eu gosto muito disso. Então eu sei como que a cadeia do leite impacta em tudo isso, no pão de queijo, no biscoito, na rosca. Mas muitas pessoas, às vezes, só na padaria vai e compra o biscoito. Mas como que vem da questão de juntar a farinha, o açúcar, o leite para formar isso? Então, mais uma vez, até pegando um gancho na questão que você comentou dos bovinos, né? Se, nossa, de repente a gente não faz mais leite agora. Poxa, eu gosto tanto de doce de leite, seja em pasta, seria impactado, porque a gente não tem mais o leite. Mas a gente entraria na questão de que nós somos os únicos mamíferos que bebem leite até estar mais tarde, até mais velho, digamos assim, né? Então, tá vendo como as coisas são embrincadas e, mais uma vez, Complexas. se a gente pudesse, mais uma vez, conversar sobre isso para direcionar melhor as ações, eu acho que a gente faria tomada de decisões mais equilibradas. Pensando num extremo, que eu acho que, em termos emergenciais que a gente vive hoje, renda média salarial e a alocação mais adequada das populações. Isso seria algo bastante emergencial. Assim. Se eu pudesse olhar bastante no que eu pudesse priorizar hoje como um tomador de decisão, isso é bastante carente, porque está diretamente associado à exposição da vida do ser humano, né? O assunto vai longe. Vai longe. Isso. Opa. Que episódio legal, muita informação. Espero que desconstrua desinformações, né? Que a gente sabe que foram construídas aí ao longo dos anos, enfim. E é isso, né? Acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, Obrigado pelo Gabriel. convite. Eu agradeço pelo Muito convite. obrigada. Espero Também. que no mês que vem tenha outro também tenha outro. Sem dúvidas, Que quem ótimo. sabe aí numa próxima pauta vocês retornam. Então é isso, muito Tá bom, obrigado então. pela presença Obrigado. de hoje. Obrigado, Lindomar. Obrigado, Rubia. Obrigada. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, né, Rubia? Vamos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. mais.